Bom dia, Iago. Estão me ouvindo? Bom dia, Iago. Valeu pelo retorno. Valeu, Tainá. Quantos participantes tem aqui? 10 participantes. Acho que todos estão me assistindo, então, né? Vou dar mais uns minutinhos para o resto do pessoal chegar aí, ok? 2 minutinhos. Já venho aí. Enquanto isso, vocês, por favor, abram a proposta de redação que eu acabei de enviar para vocês aí no grupo, que é a nossa proposta de redação da semana, ok? Vão dando uma lidinha aí. Eu vou tomar um copinho d'água aqui e vou aguardar que o resto do pessoal se manifeste aqui. Antes de começarmos a aula, vamos precisar conversar algumas coisas. Então, por isso que eu precisaria, né, de mais gente assistindo aí, que nós temos que combinar algumas coisas, ok? Essa luz não é necessária. Vamos começar, então? Bárbara, bom dia. Nós precisamos conversar uma coisa que está me preocupando muito aqui, tá? Aliás, preocupações, né, é o que não falta, né? Preocupações não faltam nesse período que nós estamos vivendo, né? Mas tem uma coisa que me preocupa muito aqui, não é? E essa mensagem aqui, né, isso que eu quero dizer assim, não se aplica aqui a Tainá, ao Iago e a Bárbara, né? Se aplicam a outros colegas de vocês, que obviamente não vou nomear aqui, tá? Estou com a minha agendinha aqui, né, onde eu registro o número de redações que vocês entregam, não é? E em março, no dia 12 de março, eu devolvi a vocês a primeira redação que vocês fizeram. Não sei se vocês se lembram, essa redação foi feita em aula, né, no turno da tarde, né, numa quinta-feira à tarde. E eu me lembro que eu corrigi as redações no mesmo dia. E aquele dia vocês me entregaram 15 redações e eu corrigi e devolvi a vocês, certo? Depois eu tenho um outro registro aqui, não é?
dia 9 de abril, eu entreguei para vocês 5 redações corrigidas. Aquela semana, só 5 pessoas me enviaram redações, ok? Depois, eu tenho no dia 20 de abril aqui, um outro registro aqui, né? Sempre que vocês me enviaram 11 redações. Depois do dia 23 de abril, vocês me enviaram 5 redações. Né? No dia 30 de abril, vocês me enviaram 9 redações. E ontem, não é? Eu recebi, estão aqui, ontem não, antes, segunda-feira, eu recebi, né? Vou entregar essas aqui quinta-feira, 7 redações. 7. Bom, eu quero saber o que está acontecendo. Gostaria de saber, né, que vocês quisessem me mandar uma mensagem no privado ali, né? O que está acontecendo? Né? Porque não sei qual é a desculpa para não estarem escrevendo. Né? Porque agora nós estamos confinados, né, gente? Né? Nós estamos confinados. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que o João Vitor enviou 2 redações para o WhatsApp do Conecta, só que não recebeu a resposta. Já faz 2 semanas, tá, João Vitor? Eu vou encaminhar, tá, essa tua mensagem aí para a Michele, tá? Deve ter dado algum problema que se tu enviaste para o WhatsApp do Conecta, não sei se a Michele viu, mas ela não enviou, senão já terias recebido corrigido, mas eu vou ver esse teu caso com a Michele em seguida que a aula terminar, ok? Tá? O Iago, se eu recebi a tua redação do jeitinho brasileiro. Pois é, né, Iago, acho que tu me mandaste para o meu e-mail pessoal, né? Eu vou dar uma verificada e em seguida que terminar a aula, eu vou ver o caso do João Vitor e vou aqui no Xerox, tem aqui perto que está aberto, imprimir as tuas redações, porque eu não tenho impressora em casa, tá? Estou sem impressora. E aí imprimo, se tu puderes, inclusive, de repente me envia de novo aqui para o meu e-mail, aqui me reenvia, por favor, né? Para eu imprimir as tuas redações, tá bem? Sor, uma das minhas redações também não foi corrigida, mas eu enviei para o WhatsApp do Conecta. Quem é que me manda? A Nicole, tá? Vou ver esses casos todos aqui, tá? Iago, posso enviar pelo WhatsApp? Iago, eu sou meio cru para essas coisas de WhatsApp, então se puder me enviar por e-mail, tá? Me envia pelos dois, por via das dúvidas. Se não conseguir por e-mail, me envia pelo WhatsApp, que eu vou ali, imprimo e já corrijo essas redações, tá? E te envio também, tá bem? Porque isso está me preocupando, gente. Vocês vejam assim, numa semana, se coloquem na minha situação, a gente receber 5 redações do curso, tá? Lara, tenho 2 que não foram corrigidas, tá? Eu vou ter que encaminhar todos esses casos para a Michele. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem para a Michele agora pelo WhatsApp aqui e pedir que a Michele entre aqui no grupo. Só um momentinho. Bom vocês estarem me relatando essas coisas aqui. Tá? Eu já pedi para o Paulo Silva também entrar aqui, já enviei uma mensagem, né? Vou gravar um áudio até para a Michele aqui, tá? Oi, Michele. Se tu puderes, querida, tu entras agora aqui na minha aula que eu estou dando para o Conecta, tá? E dá uma olhada ali nas conversas dos alunos, que tem muitos alunos que estão enviando, alguns alunos que estão enviando redação pelo WhatsApp do Conecta, mas essas redações não estão chegando até mim, tá? Então, se tu puderes ver isso, que eu estou com eles, eu estou conversando com eles sobre isso aqui, tá bem? Tá? Um abraço. Bom, vamos dar uma olhada aqui, o meu e-mail, né? O meu e-mail novamente aqui, ó. Professor, com letra minúscula, né? Claro. Everson, arroba, hotmail.com, tá? Certo?
Então, vamos fazer assim, tá? Eu vou, né? O Iago me envia aqui, também essas redações aqui que eu vou imprimir daqui a pouquinho ali, tá? E já corrijo e já mando uma foto da correção também, ok? Tá? Pois é, gente, é isso, né? Isso que está me preocupando bastante, assim, né? Porque vocês sabem do peso que essa prova tem para vocês, né? E eu não vou repetir tudo aqui, porque vocês sabem, né? Tem por que tá repetindo isso, né? Vocês estão conscientes disso aí, do peso que essa redação tem, né? Vocês não podem fazer menos que 900 na redação do Enem, né? Senão, né? Senão não obtém aprovação em nenhuma universidade, né? Vocês sabem disso, tá? E não vou ser hipócrita também com vocês aqui, você sabe que o professor de vocês tem 500 mil defeitos, mas a hipocrisia, de fato, não é um deles, né? Claro que também, né, é o meu nome que está em jogo aí também, né, gente? Que é o meu nome, é a única coisa que eu tenho nessa vida, né? O meu nome e esse apartamento aqui, que foi presente da minha mãe, esse modesto apartamento. As duas coisas que eu tenho na minha vida, o meu nome e o apartamento, né? Então, é aquela coisa, né? Tá, fez o conecta, né? Não conseguiu, né? Aprovação, né? Tomou pau na redação. Ah, quem era o teu professor? Ah, o meu professor era o fulano de tal, né? Não vou botar um nome assim que eu construí, né? Com tanto sacrifício, tanto trabalho durante 36 anos de magistério, né? Fora, assim. Então, gostaria que o pessoal que está me ouvindo, que não está escrevendo, né? Que não escreveu ainda, que, por favor, né, se empenhasse. Né? Vocês agora estão nesse período de isolamento aí, então acho que fica até mais tranquilo de vocês escreverem, ok? Tá? Então, vamos começar a aula de hoje, certo? Bom, eu mandei uma proposta de redação aí para vocês, inédita, essa proposta de minha autoria, né? Que é sobre essa questão da pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19 aí, ok? Tá? Não sei se vocês abriram essa proposta aí, né? Então, vamos fazer a leitura e a interpretação dessa proposta, né? Dessa leitura e dessa interpretação, nós vamos tirar, não é, o assunto da redação, nós vamos tirar o tema da redação, certo? Que é mais específico, e nós vamos, não é, tirar, né, os enfoques, certo? Os aspectos que eu vou ter que abordar dentro desse tema que é tão amplo, ok? Então, vamos lá, né? Então, vamos colocar aqui, ó, assunto, não é? O tema, certo? E as delimitações que são o enfoque, né? Que são os enfoques que a gente vai ter que abordar aí, né? Com isso aqui, com o assunto, com o tema e com as delimitações, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar um problema aqui, tá? Nós vamos criar um problema para, em cima desse problema, nós criarmos a nossa tese, que é o nosso posicionamento, ok? Certo? Eu preciso de um retornozinho de vocês aí. Primeiro, se vocês estão me ouvindo, né? E segundo, se vocês estão com a proposta de redação aberta aí, se vocês receberam, tá? Para a gente começar a trabalhar. Alguém me dá um retorno, por favor? Como a gente fica inseguro com essas aulas aqui, né? A gente não sabe se estão ouvindo, se não estão ouvindo. Tá, Bárbara, sim, Sor. Obrigado. Então, tá. Então, olha ali, ó. Eu não vou ler a proposta com vocês, né? Depois vocês leiam, né? Com calma, para a gente não perder tempo, tá? Inclusive, vou pedir umas intervenções, vocês podem falar aqui também comigo, né? O microfone está ativado? Tá. Né? Vocês podem falar aqui comigo, porque faz tempo que eu já elaborei essa proposta, faz um mês, mais ou menos, né? E eu não estou bem lembrado direito da sequência dos textos, então vou precisar da ajuda de vocês, tá? Então, ali, pelo que eu me lembro, eu usei o mesmo comando das propostas do Enem, né? Então, essa é uma redação estilo Enem que nós vamos fazer. Usei o mesmo comando ali, tá? Copiei e colei das propostas do Enem ali, certo? E mudei, obviamente, o conteúdo, tá? Para ela ficar bem similar às propostas do Enem, tá? Então, se vocês lerem ali, né, aquele comando primeiro ali da proposta do Enem, vocês vão ver, então, não é?
que eu falo ali da pandemia do coronavírus, né? E das lições que tanto a população quanto o governo podem tirar dessa situação caótica, né? Certo? Então, né, o assunto vai ser o Covid-19, né, ou o coronavírus, ou a pandemia do Covid-19, né? Esse é o assunto da redação, né? Que ele é mais abrangente, né? Depois nós vamos ter o tema da redação. O tema da redação são o quê? São as lições, né? Certo? Que se pode tirar, tá? Que se pode tirar, tá? Dessa situação, tá? Tirar dessa pandemia, tá? Dessa pandemia, tá bem? Tá? Certo? Os fatos, não é? As tragédias, os fatos. Bom dia, Paulo Silva, né? Já conversei com os alunos aqui, Paulo Silva, né? Estava reclamando aqui do baixíssimo número de redações que eu tenho recebido aqui. Também, Paulo Silva, mandei uma mensagem de voz para a Michele há pouco tempo, né? E eu gostaria que, se tu pudesses ler o que os alunos escreveram aqui no chat do grupo aqui, tá bem? Sobre tá havendo problemas, tem alunos que estão mandando redação, né, por WhatsApp lá para o curso, né, e elas não estão chegando a mim, tá? Então, se puderes já fazer uma ponte aí com a Michele, tá, Paulo Silva, para ver isso, né? Tá? A Lara, por exemplo, está com problemas, né? O Iago está com problemas, né, nesse sentido, né? A Nicole também está com problemas aqui, e o João Vitor Pinto também está com problemas nesse sentido, ok? Tá? E, por favor, né, amigo, colega, dá um puxão de orelha nessa gurizada aí, porque essa prova é fundamental para eles, né? Eu conversei com eles sobre isso, ok? Tá? E agora estamos seguindo aqui o encaminhamento da proposta da semana, tá bem? Ah, depois eu te ligo em seguida da aula aqui, tá bem? Tá? Gente, então vamos lá. Então, olha aqui, ó. O assunto é o Covid-19, o tema são as lições que se pode tirar dessa pandemia, não é? E as delimitações vão ser quais, então? Quais delimitações que nós vamos colocar aqui, né? Essas lições, elas são as lições que a população pode tirar dessa situação, a população e o governo. E o governo. Certo? Bom, então fizemos a interpretação da proposta aqui. Tá? Fizemos... obrigado, Paulo Silva. Fizemos a interpretação da proposta aqui. Né? O assunto, então, é o Covid-19. Eu vou ter que escrever sobre o Covid-19, mais especificamente sobre as lições, né, que nós, brasileiros, né, que nós podemos tirar dessa pandemia. Claro, vamos situar a redação no Brasil, obviamente, tá bem? Tá? E as lições que a população e o governo podem retirar desse assunto, tá bem? Bom, em cima disso aqui, nós vamos criar um problema, tá? Nós vamos criar um problema. Para depois desse problema, nós criarmos uma tese, ok? Certo? Qual é o problema, né, que eu posso criar em relação a isso, né? Certo? O problema que nós podemos criar em cima disso, né, é que tanto a população, a gente pode colocar aqui, ó, tanto a população quanto o governo, tá? Tanto a população quanto o governo, certo? Não estão, né? Né? Parecem não estar conscientes do problema, a população em geral, né? Claro, não são todas as pessoas conscientes, né, dessa pandemia, certo? E se eles não estão conscientes desse problema, não é? Não se está aprendendo nada com isso, não estão aprendendo, não estão tirando as lições necessárias, né, que poderiam tirar dessa situação, ok? Tá?
E a tese, né? A tese é isso, né? A tese é o meu posicionamento. A tese é o meu posicionamento, tá? A minha tese vai ser, né, que momentos de crise, certo? E de grande tragédia social, momentos de crise, né, devem servir, né, para, né, para serem operadas mudanças de comportamento, certo? Mas, né, não vai caber tudo aqui, mudanças de comportamento, mas, infelizmente, não é o que está se observando no Brasil. Tá? Parece que as pessoas não estão aprendendo nada com essa situação terrível que estamos vivendo. Ok? Tá bem? Então, nós vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos revisar isso aqui. Isso tudo aqui tem que ir na introdução. Porque no momento que vocês fizerem isso na introdução, tá bem? Vocês têm aquele roteiro. A introdução vai ser o roteiro da redação de vocês. E aí basta simplesmente vocês puxarem os elementos da introdução para o desenvolvimento e para a conclusão, né? Para vocês escreverem o texto de vocês. Aí é só vocês cumprirem aquele roteiro ali que vocês propuseram lá na introdução. Essa é a vantagem de uma introdução bem feita, ok? Tá? Então, olha aqui, ó. Então, na introdução tem que vir o assunto, que é o Covid-19, que o assunto e o tema, obviamente, eles vão aparecer no momento que vocês criarem o problema, não é? E criarem a tese de vocês. Vocês vão ser obrigados, ao criar o problema, em citar a Covid-19 e as lições que devem ser retiradas da pandemia. E essas lições, né? Que lições são essas? Né? São lições que a população em geral pode retirar e o governo pode retirar. Bem? Certo? O problema, então, ficou esse, né? Que tanto a população quanto o governo parece que não estão tendo a consciência da real dimensão desse problema, certo? Tá? E a tese, então, vai ficar essa, né? O meu posicionamento diante desse problema vai ser esse. Em momentos de crise, eles devem servir, não é? Para as pessoas operarem mudanças no seu comportamento, né? Para que a sociedade mude seu comportamento em relação a muitas questões, certo? Quando a gente tem uma crise familiar, por exemplo, né? Sei lá, uma família vai à falência, né? O pai vai à falência, a empresa do pai vai à falência. É um momento de crise pavorosa, né? Isso vai operar uma mudança de comportamento na família, né? Deveria, pelo menos, né? Aquela família, sei lá, vai cuidar melhor das suas finanças, não vai gastar muito, vai ser mais comedida nas despesas, né? Então, né, esses momentos de crise devem servir para serem operadas mudanças de comportamento. Mas, pelo que se observa, não é? Pelo que se observa no dia a dia, não é isso que está acontecendo no Brasil, tanto por parte da população e por parte do governo, ok? Tá? Como é que a gente pode colocar aqui, o que a gente poderia colocar de repertório nessa introdução? Porque eu gosto que vocês usem no mínimo 3 repertórios durante o texto de vocês, né? Repertório nesse momento para esse tema, ok? Tá, Paulo Silva, depois eu vou te passar por WhatsApp o nome dos alunos, ok? Tá? Em seguida que terminar a aula às 10h10 aqui, tá bem? Então, olha aqui, ó. Que repertório a gente poderia usar aqui? Repertório é o que não falta nesse momento, porque a gente está com a televisão ligada, vendo dados a todo momento, e tá fácil de pesquisar isso no Google também, tá? Aqui eu posso começar, né, dizendo, né, que apesar do coronavírus no Brasil, que a pandemia do Covid-19 do Brasil já ter, né, tantos mil casos, com tantos mil óbitos, certo? E que essa curva vir, né, crescendo, né, assustadoramente, tanto a população quanto o governo parecem, né, não terem tomado consciência da real dimensão desse problema, e isso é lamentável. Ó, no momento que eu coloco é lamentável, já estou colocando o meu posicionamento, a minha tese, isso é lamentável. Por quê? Porque momentos de crise devem servir para serem, né, para serem operadas mudanças de comportamento, ok? Tá? Certo? Qual é um outro repertório que eu poderia colocar aqui, né? Além dos dados, eu poderia colocar como repertório aqui, né, situações de países, né, que
parecem terem aprendido certas lições, que já no início da pandemia tomaram as atitudes necessárias, certo? Né? Ao contrário do Brasil, e aí introduzo tudo isso de novo aqui. Ok? Certo? Gente, eu preciso saber se ficou claro para vocês, né, esse primeiro momento da aula aqui. Sim? Podem falar, gente. Podem entrar aqui e falar à vontade. Não conseguem? Hein? Tá claro isso aqui para a gente poder passar adiante, gente? Hein, Tainá? Hein, Lara? Hein, Iago? Tá? Tranquilo. Então tá, Iago, obrigado, tá? Bom, agora, então, nós vamos interpretar a proposta. Certo? Já interpretamos, né? Agora nós vamos para a segunda parte da interpretação da proposta, que é extrair, certo? O que dizem os textos de apoio ali, tá? Então, a gente pode colocar aqui, vamos fazer uma síntese, tá? Vamos fazer uma síntese dos textos de apoio. Por quê? Porque os textos de apoio, eles precisam ser usados na proposta, ok? Na redação. Eles não podem ser copiados ou parafraseados, mas eles servem para direcionar a nossa discussão. Tá? Então, eles têm que ser, não é? Eles têm que estar, de alguma forma, presentes na minha redação. Então, nós vamos começar aqui pelo texto 1. Tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês. Ó, vou colocar aqui texto 1, texto 2, texto 3, e vou colocar o assunto, né? O aspecto dessa problemática, né? Que cada texto vai abordar ali, tá bem? E isso aí vai nortear a nossa discussão, vai nortear a nossa argumentação no caso. Porque agora eu vou ter que provar no desenvolvimento a minha tese, vou ter que comprovar, né? Eu vou ter que comprovar dizendo, então, já que as pessoas não estão tirando as lições necessárias, que lições seriam essas que tanto a população quanto o governo poderia retirar dessa situação. Então, vamos começar com o texto 1 aqui, tá? O texto 1, o primeiro texto. Eu não sei se vocês observaram aí, acho que vocês nem tiveram tempo de ler a proposta, né? Mas eu vou adiantar alguma coisa para vocês. O texto 1 é uma crônica do Juremir Machado da Silva, tá? Que ele fez quarentena 1, 2, 3, etc. e tal. E vocês sabem que o Juremir Machado da Silva é um colunista, um cronista do jornal Correio do Povo, né? Ele é professor no jornalismo da PUC, ele é um cara bastante polêmico, tem inúmeros livros publicados sobre a Revolução Farroupilha, sobre temas históricos, etc. e tal. Ele é um cara muito polêmico, né? O pessoal da esquerda diz que ele é de direita, o pessoal da direita diz que ele é esquerdista demais. Então, com essas opiniões que as pessoas têm dentro sobre ele, a gente pode dizer assim que ele é um cara até isento, né? Isento não nesse sentido pejorativo da palavra. Ele é um cara assim equilibrado, né? Porque se nem a direita nem a esquerda gostam dele, é sinal que ele não tem partido, né? Que ele vai pelo certo, né? Doa quem doer, né? Então, o Juremir Machado da Silva, ele faz uma crônica muito bonita, porque ele pegou o coronavírus, ele foi infectado pelo coronavírus no mês passado, um dos primeiros infectados, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele conseguiu se salvar, né? Ele conseguiu se salvar. E aí ele faz uma crônica muito bonita, tá bem? Acho que ele mora ali pela Ramiro, por ali. Ele fez uma crônica muito bonita falando, não é, da importância do afeto, do afeto, né? Do afeto que ele teve, que ele recebeu, do afeto que ele recebeu, tanto da família, da companheira dele, né? Quanto dos amigos. Certo? Tá? Uma coisa que a gente pode extrair também desse texto 1 aqui é o seguinte, que vocês vão ler a crônica, vocês vão ver que ele aborda aí bem essa questão, é o seguinte, né? A necessidade, né, de valorizar a valorização, né, do presente, do tempo presente, certo? E das coisas simples da vida. Né? Ele diz ali no texto, né, que ele olha pela janela do apartamento dele, depois que ele saiu do hospital, depois que ele passou
né, por esse susto aí, né, ele olha para o apartamento dele, ele olha a redenção e ele vê aquilo com outro olhar. Né? Ele valoriza mais coisas que ele enxerga coisas que ele não enxergava antes. Ele valoriza mais as coisas simples do cotidiano, né? E valoriza mais o momento presente, tá bem? Certo? Tá? E a questão do afeto da família e dos amigos, para ele diz que foi fundamental para a recuperação dele. Né? A preocupação das pessoas, o carinho das pessoas, certo? Tá? Em relação a ele, assim, foi uma coisa comovente, tá bem? Esse é o primeiro texto. Agora vamos ver o texto 2. O texto 2. Tá? Gente, eu preciso, por favor, que alguém me diga qual é o texto 2, que eu não estou com a proposta aqui, não sei abrir a proposta aqui junto. Eu queria que vocês me dissessem qual é o texto 2. O texto 2 não é uma charge? Alguém me dá aí uma luz, por É a favor. charge, senhor. É uma charge, né? Que é uma questão que fala da China, né? Sim ou não? Isso, senhor. Isso, né? Então, no texto 2 aqui, né? A gente tem como assunto principal o fato do Covid-19 ter despertado sentimentos de xenofobia na população. O que é xenofobia? Né? Xeno é estrangeiro e fobia quer dizer aversão, pavor. Né? Então criou, né? Ao invés de unir a humanidade, num certo sentido, né? Ela despertou sentimentos de ódio, né? Principalmente em relação à China, que foi lá onde o vírus surgiu, né? Tanto que a gente observa aí, né, que tem, né, uma fake news aí dizendo que esse vírus foi criado em laboratório, não é? Foi criado em laboratório lá na China, não é? Para acabar com o capitalismo, foi disseminado para outros países, né? Então, ao invés das pessoas, né, se unirem, né, no combate, né, uma vez que não há culpados, né, tanto que a AIDS, por exemplo, ela surgiu na África, né? Ela surgiu, não vão culpar os africanos por causa disso, né? Ela surgiu na África, certo? Tá? E aí eu me lembro que na época também se dizia que a AIDS foi criada num laboratório nos Estados Unidos para fomentar a indústria farmacêutica, etc. e tal. Então isso acontece sempre, né, em pandemias, né? Ao invés de despertar o sentimento de irmandade, de solidariedade, né, no mundo entre os povos, né, ela desperta justamente sentimentos de xenofobia, tá? Agora vamos para o texto 3. O texto 3. O texto 3, gente, não é um gráfico assim sobre a história das pandemias no mundo, das epidemias no mundo? É, Hein, senhor. gente? Sim. Né? Tá? Então, a gente... O texto 3, a gente observa o seguinte, né? Tá? Qual seria o tema, o mote do texto 3? O que o texto 3 quer mostrar para vocês? Que as pandemias, né, atinge o mundo inteiro, pan quer dizer tudo, né? E a epidemia, ela atinge uma determinada região, determinado país, enfim, não é? Tá? Que as pandemias, então, né, elas sempre ocorreram, né, na história da humanidade. Elas fazem parte da história da humanidade, né? Ali no gráfico, não sei se vocês observam que elas ocorriam na Idade Antiga, né? Na Idade Antiga, ele fala lá na Grécia, né? Uma epidemia que teve na Grécia. Depois elas aconteceram na Idade Média, né? Certo? Depois elas aconteceram na Idade Moderna, né? E agora, né, na época contemporânea, nos dias de hoje, ok? Tá? Então, que elas sempre ocorreram, né? E no momento em que essas pandemias ocorreram, né, o que acontece, assim, né? Depois de cada uma delas, sempre há uma mudança de comportamento por parte da população, tá? As populações mudam certos hábitos, né? A gente sabe que na Idade Média, por exemplo, né,
a peste negra, que nada mais era do que a leptospirose, na verdade, ela matou, ela dizimou 1/3 da população da Europa inteira. Ok? Tá? Depois nós tivemos a gripe espanhola aqui no Brasil. Né? Esse é um dado aqui, esses dados aqui, claro, não copiando da proposta, mas interpretando o gráfico, vocês podem usar na introdução também. Tá? Além do dado estatístico, vocês podem usar isso na introdução. Né? Que pandemias fazem parte da história da humanidade. Né? Que já na Idade Antiga, na Grécia, elas aconteciam, na Idade Média também aconteceram, na Idade Moderna, né? E isso sempre provoca certas mudanças de comportamento na população. Mas, infelizmente, parece que isso não está acontecendo agora. E já coloquei a minha tese ali, tá bem? Certo? Texto 4 agora. Né? Texto 4. O texto 4, né, ele é um texto verbal, ele é uma charge, né? É um texto que vai falar sobre a diferença entre epidemia e pandemia, né? E ela vai falar sobre, né, o modo, a maneira, né, como cada país, o modo, a maneira, como cada país está, né, lidando com o problema. Tá? Está lidando com o problema. Ok? Com o problema. Bom, então, né, nós fizemos agora a interpretação da proposta. Extraímos, não é, o tema, o suco, não é, de cada texto, a essência de cada texto aqui, certo? E essa essência eu vou poder usar na minha redação para nortear o meu pensamento, para nortear a minha argumentação, ok? Certo? Agora vamos, então, planejar, né, o desenvolvimento do texto. Porque a introdução nós já planejamos, né? Nós já colocamos ali para vocês no quadro anterior que eu apaguei. Certo? Hoje eu vou, de qualquer jeito, a livraria da Casa de Cultura Mário Quintana aqui está aberta, eu vou ali comprar um apagador de quadro. Não aguento mais isso aqui. Vamos lá, então. Então, vamos, então, planejar aqui o nosso desenvolvimento. Vamos ver, então. Bom, então vamos lá. Desenvolvimento 1. Tá? No desenvolvimento 1, então, eu vou ter que falar no desenvolvimento 1. Tá? Então, nesse desenvolvimento 1 aqui, o que eu vou ter que falar aqui? Eu vou ter que falar das lições que a população, né, das lições que a população pode tirar, não é, dessa situação. As lições. O que a população pode aprender, não é? Ou está aprendendo, não é, com essa situação, ok? Certo? Então, vamos lá. Né? Norteados pelo texto 1, né? O que a gente pode colocar aqui? Né? As pessoas, né, elas estão aprendendo a valorizar mais o afeto, mais as relações afetivas, o afeto dos familiares, o afeto dos familiares e dos amigos. Certo? Tá? A gente pode dizer que o confinamento, certo? Aproximou as famílias. O confinamento aproximou as famílias, certo? Muita gente mal via os pais, não conviviam, não é? Certo? Saíam de manhã e voltavam, se encontravam só à noite. Agora não, né? Agora as pessoas estão sendo obrigadas a conviver, não é? E os familiares, né, estão, não é? Como é que eu vou dizer assim? Se conhecendo melhor, né? Tanto no plano do conhecimento, certo? E as pessoas estão aprendendo a conviver, né? Uma vez que estão dividindo o mesmo espaço, né? E conviver com as diferenças, exercendo, assim, a tolerância, tá? Isso é uma outra lição que a população pode aprender. Outra lição que nós podemos aprender, não é? Então, olha aqui, ó, a valorização do afeto, dos familiares dos amigos, né?
a importância, né, de estar mais com a família, das famílias se aproximarem, se conhecerem melhor, né, respeitarem os espaços uns dos outros, né, respeitar o espaço, aprenderem a dividir o mesmo espaço, certo? Outra coisa que nós vamos colocar aqui, não é? Que eu acho muito interessante também. Assim, ó, as pessoas, não é, têm que aprender, ou elas estão aprendendo, a valorizar mais as coisas simples da vida, né? Com essa ânsia, né, da gente ganhar dinheiro, da gente ter que trabalhar, da gente ter que manter o sustento, etc e tal, a gente se esquece muitas vezes, né, de parar para apreciar um pôr do sol, né, de parar para se sentar, tomar um solzinho numa praça, comendo uma bergamota, né, dando aquela lagarteada, né? A gente esquece, não é, muitas vezes, né, de conviver mais com as pessoas com quem a gente gosta. Então, valorizar mais as coisas simples e o momento presente. E o momento presente. Outra coisa que nós podemos colocar aqui, não é? Que é uma lição que a população pode aprender também aqui, certo? É a importância, tá? Do contato, a importância do contato pessoal, com os amigos, né? Com os amigos. Quantas vezes, né, quando a gente podia sair, andar para lá e para cá, ao invés de visitar um amigo, a gente ficava com ele pelo WhatsApp, né? E hoje, né, que falta está fazendo a gente abraçar e ser abraçado. Estava vendo um programa agora de manhã, né, alguns repórteres da Globo falando aqui, né? Eu nunca pensei, né, que eu ia sentir tanta falta de abraçar e beijar as pessoas, né? Então, essa questão da pandemia, ela nos apontou para essa necessidade, né, da gente conviver mais com os amigos, né, não virtualmente, mas pessoalmente, ok? Tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui, não é? De lições também, isso aqui na minha opinião, né? Vocês usam esse banco de ideias se vocês quiserem, tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui também são o seguinte, né? São as medidas, as certas medidas de higiene, né? Que muitas pessoas não davam bola para isso, né? De higiene. Certas medidas de higiene. Muitas pessoas, por exemplo, né, não lavavam as mãos quando necessário, não tiravam os calçados antes de entrar em casa. Então, se espera que com essa pandemia as pessoas tirem essa lição. Esses cuidados básicos com a higiene, eles são essenciais, né? Porque o ato de lavar as mãos, ele não é só importante para prevenir o coronavírus, né? Mas as verminoses em geral, a gripe H1N1, né? Os sapatos antes de entrar em casa, manter, não é? A casa arejada e limpa, né? E a higiene pessoal, certo? Isso é uma lição, né? Que a população, são lições que a população pode tirar dessa pandemia. Essas lições, entre outras, obviamente. Eu coloquei só algumas aqui para vocês. Tá? O que eu gostaria, né, que vocês fizessem aqui? Que vocês pegassem duas, né, para desenvolver esse parágrafo aqui. Porque se eu vou desenvolver todas essas lições aqui num parágrafo só, essa redação vai ficar enorme. E ela é uma proposta estilo Enem. Ok? Certo? Bom, agora então vamos para o desenvolvimento 2. Vamos para o desenvolvimento 2. Agora nós vamos, não é? Falar das lições que o governo pode tirar dessa pandemia. Putz, agora a coisa complicou, né, gente? O que vocês acham aí? Quem sabe vocês me dão um pitaco dessa vez aqui. Que lições vocês acham que o governo, né, pode tirar ou está tirando dessa pandemia? Que lições? Tem uma básica aí que eu acho que é a primeira que eu colocaria. Bem, vamos lá. As lições que o governo brasileiro pode tirar. Eu tenho tanto medo de entrar nesse campo com vocês, né? Porque é um campo minado aí. Tem tanta divergência de opiniões. Nós vamos tentar fazer um consenso aqui, né? Vamos colocar aqui, então, as lições do governo. As lições que os governantes podem tirar, né, dessa pandemia. Tá? As lições dos governantes. Bom, a primeira, né, que eu acho que eu colocaria aqui, que seria básica, seria o fortalecimento do SUS. O fortalecimento do SUS. Tá? Você sabe que esse governo lá no início ele falava, inclusive, em acabar com o SUS. O fortalecimento do SUS.
né? Para isso, né, precisa de mais investimentos, certo? Em saúde, tanto no aspecto físico, como construção e manutenção de hospitais, quanto no aspecto profissional, né, dos recursos humanos, contratar mais profissionais da saúde e remunerá-los melhor, né? Então, fortalecimento do SUS. Porque se o SUS, né, ele não dava conta nem, né, das doenças que já existiam no Brasil, né, da demanda de doenças que já existia no Brasil, se ele já não dava conta disso, imagina então com uma pandemia, que é o que a gente está vendo aí, né? Não tem UTI para todo mundo, não tem respirador para todo mundo, né? Certo? O Rio de Janeiro construiu um hospital de campanha, não é? Estão lá 200 leitos de UTI ociosos, certo? Por quê? Porque não tem profissionais para atender, né? Então, que essa pandemia sirva de lição, né, para que haja, né, um fortalecimento, né, uma melhoria da saúde no Brasil. Ok? Certo? O que mais a gente pode colocar? Oi? A valorização da ciência e da pesquisa científica? Isso, né? O desenvolvimento, a necessidade, né? O desenvolvimento da ciência e da pesquisa, né? Essa coisa de cortar verbas da CAPES, né? E da pesquisa. E do CNPq, que cortaram mais verbas agora, isso não pode acontecer, que essa pandemia sirva de lição, né? Porque quem é que está aí fabricando respiradores, inventando respiradores, não é? Fazendo pesquisas, que nem a Universidade Federal de Pelotas, são as universidades federais. Essas mesmas universidades que estão sofrendo com cortes de verbas. Então, que isso sirva de lição para o governo. Muito bem, muito bem. Outra coisa que nós poderíamos colocar aqui, não é? Certo? A unificação, né, dos discursos, né, de gestores de todas as esferas, tanto a esfera municipal, quanto a estadual, quanto a federal, tá bem? Então, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre tem que falar a mesma coisa que o governador fala e que o presidente fala. Não pode estar havendo essa polarização, essa diferença de discurso, senão a população fica perdida. É para ficar em casa ou não é para ficar em casa? Tá, é para ficar em casa. O ministro da Saúde diz que é para ficar em casa. Mas aí o presidente sai para manifestação sem máscara, não sei o que, faz contato pessoal com as pessoas. Né? Ao mesmo tempo, o prefeito de Porto Alegre manda ficar em casa. Né? E o governador também. Então, o que eu faço? Quem eu obedeço, afinal de contas? Né? Então, que haja, né, que o governo tome isso como lição, né, de unificar os seus discursos, os discursos de todos os gestores, nesses momentos de crise, né, para que a população não fique sem norte, ok? Tá? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui também, eu colocaria isso, né, é que o seguinte, né, essa pandemia, a pandemia, né, ela não deve servir, né, de palco para disputas políticas, que é o que está acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo. Tá, saiu o Mandetta, né, do Ministério. Tá aí um bom candidato para presidente. Ele saiu porque ele quer ser presidente. O Moro saiu, o Moro vai se candidatar a presidente. O Dória brigou com o Bolsonaro, né? Tá aí, o Dória brigou com o Bolsonaro porque ele quer ser presidente. Então, está se discutindo essas questões políticas, estão discutindo essas questões aí, né? E a gente não leva em consideração, né, que antes disso, o mais importante de tudo é preservar a vida. Botar aqui, né? Preservar a vida. Que a vida, né, da população deve estar acima de toda e qualquer disputa. Então, acho que não é um momento, não é? Para usar desse problema, né, dessa tragédia mundial, para ver divergências e disputas políticas aqui.
que ao contrário de outras nações, né, que estão, onde as pessoas estão deixando todas as suas diferenças de lado, né, e se unindo, independente de partido, né, que foi o que aconteceu na Inglaterra, tem aquela disputa terrível lá de partido, né, e em outros países também, na Espanha também, né, que tem bloco socialista, tem bloco conservador, né, ali, né, que esse momento eles deixaram as diferenças de lado, né, e eles se uniram para preservar a vida da população. E isso não está acontecendo no Brasil. Então, que isso sirva de lição, né, para que a vida seja preservada acima de tudo. Ok? Certo? Ai, meu Deus. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Estão me ouvindo de novo, gente? Sim, Gente, sim, tá? Ficou claro para vocês até agora aí? Aqui também não vou colocar tudo aqui nesse parágrafo de desenvolvimento, senão não vai ter espaço, vai ficar um texto imenso. Tá? Entenderam, gente? Me deem um retorno para a gente se encaminhar para o finalzinho, que eu já passei 2 minutos aí do fim da aula. Aí, gente, tudo certo, Bárbara, tá, Tainá. E agora nós vamos fazer a proposta de intervenção, tá? Na conclusão, a gente vai fazer a proposta de intervenção. Bem ao estilo Enem. Quem vai fazer? Isso eu vou deixar com vocês. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito, tá? Certo? Então, eu sugeriria uma proposta de intervenção que abrangesse tanto, não é, os governantes quanto a população. Pode fazer com 2 agentes ou pode misturar os 2 agentes numa mesma proposta. Ai, como assim misturar os 2 agentes na mesma proposta? Por exemplo, então aqui, ó, portanto, né, cabe à população, ó, quem? A população, né? Cabe à população o quê? Não é? Cobrar dos governantes, né? Cobrar dos governantes melhorias, né? Maiores investimentos em saúde pública no Brasil e em saneamento básico, certo? Porque tem gente da periferia que não tem nem acesso a sabão, né, para lavar as mãos, a produtos de higiene, né, que isso aqui é uma coisa que a gente poderia ter colocado também aqui no desenvolvimento 2, uma outra lição, né, a necessidade de investir mais em saneamento básico, tá, garantindo condições de higiene para a população. Então, portanto, cabe à população, não é, pressionar os governantes, né, a fim de que realizem mais investimentos em saúde pública no Brasil e em saneamento básico, né? Certo? Ou, portanto, cabe à população pressionar os governantes, né, para que invista mais, né, na ciência e na pesquisa, não cortando as verbas da universidade, tá? Certo? Tá? Então, já botei o quem e o que aqui. E aí já misturei os 2 agentes, entende? Misturei a população com os governantes. Tá? Certo? Então, olha aqui, agora a gente vai colocar o como vai ser feito isso, né? Aí a gente vai colocar por meio da organização da população, através dos seus sindicatos, entidades de classes e associações de bairro, né? Para que, não é, o Brasil esteja preparado para situações, certo? Trágicas como essa, tá bem? Tá? Ai, desculpa, eu achei que era até as 10h10 a minha aula, tá? Desculpa, Maurício, por favor, tá? Então tá. A minha aula, tá, ele quer iniciar às 10h15, então tá, 10h14, tá bem? Vocês entenderam? Só vou esperar um retorninho breve de vocês aqui para eu me despedir de vocês, então, certo? Foi entendido? Prometem escrever mais redação essa semana? Obrigado, Iago. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Jéssica. Até amanhã, se Deus quiser. Tá? Amanhã a gente continua a nossa provinha da URGS, né? Da língua portuguesa. Fiquem com ela por aí, certo? E aí vamos ver mais um pouquinho de matéria do livro. Tá? Um abração para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Sor, se cuida. Tchau, João Luca. Tchau, Bárbara.